Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de Itaquá. Professores que vão prestar o infantil, ok? Então, aproveitando que depois, esse vídeo depois, né? Não hoje, mas depois também vai ser disponibilizado mais para frente no canal do YouTube, tá? Agora o foco é nos alunos que estão, que vão fazer a prova no domingo, tá? Mas depois que for disponibilizado no YouTube, eu peço para vocês ajudarem o canal, curtindo, compartilhando, né? Deixando seu joinha, seu like, fazendo comentários que gostaram, para que o YouTube entenda para poder ajudar vocês, ok? Que a partir de 2026 nós teremos vários cursos gratuitos pelo canal do YouTube. Prefeitura de São Paulo, outros municípios, a prova nacional docente novamente para quem não fez, para quem vai fazer de novo, enfim. Várias novidades em 2026. Então, gratuitamente para vocês. Então, o YouTube tem que entender que vocês estão gostando dos vídeos que estão ajudando vocês, ok? Vamos lá. Então, essa apostila foi disponibilizada para a turma de Itaquá, alunos, né? Não foi para todos, então só aqueles inscritos no curso. Apostila parte 2, treinos de questões dos autores que fazem parte da bibliografia do edital infantil. Vamos lá? Deixa eu ver se tem gente querendo entrar ou... Vocês estão visualizando aí, antes de eu começar, gente? Estão visualizando a apostila? Sim. Tá, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, para não confundir. Essa daqui foi de hoje, dia 20/1. São 25 questões. Bom, vamos lá, vamos focar aí, começando aí. Questão 1, Magda Soares. A Magda Soares é aquela autora da bibliografia que fala sobre alfabetização e letramento. De acordo com Soares, a alfabetização é um processo de desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Então, alfabetizar, aprender a ler e escrever. Alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, tá? Lembre-se disso. Considerando a interação entre essas habilidades, qual delas se manifesta primeiro durante a alfabetização? Então, a pergunta aqui é: qual dessas habilidades? Todas são habilidades importantes, todas. Grafomotricidade, representação mental. B, desenvolvimento da memória motora, coordenação manual. C, leitura como expressão motora natural. D, análise dos sons e decodificação. E, alfabetização infantil e capacidade de exploração. Tem algumas pegadinhas aí, claro. Porém, qual dessas alternativas, quando eu estou alfabetizando uma criança, qual dessas habilidades se manifesta em primeiro lugar? O que eu faço primeiro, tá? É no letramento que eu estou perguntando? Não, na alfabetização, tá? Alfabetização. Então, pensem assim, alunos de 6 anos no fundamental. Aí vocês vão falar assim, professora, mas esse concurso é do infantil. Concordo. Eu posso fazer o letramento no infantil. O que seria uma alfabetização no infantil? Aprender o nome, as letras do alfabeto, né? Porque eu não posso alfabetizar o infantil, mas eu posso fazer letramento, eles entenderem, né, certas coisas, tá? Porque a alfabetização, de fato, é no primeiro ano com 6 anos. Enfim. Sobre a alfabetização, o que se manifesta primeiro? O que vocês chegaram a fazer essa apostila já? Então na verdade eu já tinha liberado, né, essa apostila, né, gente? Eu vou então, deixa eu colocar aqui, ó. Espera um pouquinho.
Deixa eu colocar... Eu vou escrevendo aqui, que eu não tinha anotado, depois vocês vão precisar do gabarito. Infantil, autores. Eu vou anotando aqui conforme eu for fazendo, tá? Para depois liberar para vocês. Vamos lá. Então, aqui. Primeiro, quando eu falo de alfabetização, o que se manifesta primeiro é a letra D de dado. Porque eu estou falando de alfabetização. Então, sons, decodificação é o primeiro passo. É o que se manifesta primeiro. Não que as outras coisas também não se manifestam, tá? Se manifestam, mas como eu estou falando de alfabetização, a alternativa D de dado é a que vem primeiro, ok? Então, vamos fazer a correção, porque essa apostila já foi dada para que vocês fizessem, né? Então, eu vou focar na correção nesse momento. Vamos lá. 2. Deixa eu abaixar um pouquinho para ver se pega todas de uma vez. Aí vai ficar muito pequenininho, né? Vamos lá. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o currículo do infantil é concebido como? Então, a pergunta é sobre o currículo do infantil. A. Um conjunto de conteúdos. Ó, para vocês não perderem tempo no dia da prova, eu vou ensinar uma dica, tá? Que vocês vão usar para eliminação também. Ó, o que é o currículo? Conjunto de conteúdos, um conjunto de práticas, um documento, um plano de ensino, um programa de alfabetização. Tá? Olha lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, foquem nas palavras. O currículo é um conjunto de conteúdo, de prática, é um documento, é um plano de ensino, é um programa. O currículo é um conjunto de práticas que buscam articular. Sempre na dica, sempre a resposta certa sobre currículo vai ter a palavra vivências, experiências. Ó, a palavra aqui, ó, experiências, saberes, tá? Sempre na alternativa correta, quando perguntar sobre currículo, vai ter essas palavras, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. A alternativa correta, letra B de bola, ok? Fica a dica aí. Questão 3. Sobre o brincar na educação infantil, é correto afirmar que brincar é muito importante, né, gente? A brincadeira no infantil. Brincadeiras, interações, é a partir da brincadeira que ele vai aprender e vai se desenvolver, ok? Então, a pergunta aí é brincar. A. Deve ser utilizado apenas como recompensa após as atividades pedagógicas. Já está eliminado. Vou colocar de vermelho para ir eliminando, tá bom? Errado. B. É uma atividade menos importante que as atividades dirigidas pelo professor. Menos importante, está eliminado. C. Constitui um direito da criança e um eixo estruturante das práticas pedagógicas da educação infantil. Essa é a alternativa correta. É um eixo estruturante. D. Deve ser substituído por atividades de alfabetização. Pelo amor de Deus, né, gente? Errado. E. É uma atividade de menor valor pedagógico também. Errado. Servindo apenas para o entretenimento. Apenas. Certo, gente? No dia da prova é isso que vocês farão. Elimina por palavras negativas e vai ficar a alternativa correta. A alternativa correta são palavras cheirosas, perfumadas, perfume importado, não tem nada de palavra negativa, tá? Então, elimina e fica com a alternativa correta, que é a letra C. Vamos lá. Vamos lá, educação infantil. 4. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Esses 6 direitos, tanto está na BNCC, também está no currículo, também aparece, tá?
Mas vamos lá, eu deixei essa questão para treinar. Vamos lá. A. Ler, escrever, calcular, desenhar, brincar e movimentar-se. B. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. C. Alfabetizar-se, socializar. Estou falando do infantil, né, gente? Alfabetizar-se, socializar-se, alimentar-se, higienizar-se, descansar e brincar. D. Falar, ouvir, ler, escrever, calcular e desenhar. E. Cantar, dançar, pintar, modelar, construir e representar. Apesar de ter muitas palavras positivas aí, mas a pergunta é sobre a BNCC e quais os 6 direitos de aprendizagem do infantil. A alternativa correta, letra B de bola. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. É a letra B de bola. Questão número 5. Sobre a avaliação da educação infantil de acordo com a LDB. Então, avaliação no infantil. É correto afirmar que A. Deve ocorrer mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao fundamental. Provavelmente sim é essa. Vamos ver as outras. B. Deve ser realizada por meio de provas. Infantil é por meio de provas bimestrais, pelo amor de Deus. Opa. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Pegar a cor. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a pergunta é sobre avaliação no infantil. E eu elimino. Jamais eu vou dar uma prova no infantil, né? C. Tem como objetivo principal classificar as crianças de acordo com seu desempenho para formar turmas homogêneas. Turmas homogêneas significa iguais. Nossas turmas são heterogêneas. D. Deve utilizar notas para quantificar o desenvolvimento. Errado. E E. É opcional. Não avalia no infantil? Não, tá errado. Todas têm palavras negativas. A alternativa correta é a letra A. O infantil é através de acompanhamento e registro, observação e registro, ok? Independente, o aluno do infantil vai para o primeiro ano do ensino fundamental, ok? Então, questão 5, letra A. Questão 6. Opa! Segundo Vygotsky, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, referente a... Deixa eu só ver aqui, gente, tinha alguém tentando entrar, acho que desistiu. Ok. Vamos lá, continuando. Segundo Vygotsky, o conceito de desenvolvimento proximal, ZDP, refere-se... Vamos lá, o que é a ZDP? A. Fase do desenvolvimento em que a criança já consegue realizar todas as atividades sozinha, sem a necessidade de ajuda. B. É a distância entre o real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e a distância entre o real e o potencial. Real e potencial. Então, o ZDP é essa distância entre o real e o potencial, tá? Determinado pela resolução de um problema sob orientação de um adulto ou em colaboração com seus pares. A alternativa correta sobre ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal do Vygotsky, é a letra B. ZDP significa a distância do real para o potencial e vice-versa, tá? Não é que ela consegue sozinha, ou seja, ZDP não é o que ela consegue já sozinha. ZDP não é uma área do cérebro responsável pelo cognitivo e não é a criança deve ser deixada livre, aprender por si mesma, sem intervenção, tá errado.
e fazem que a criança deve ser estimulada a competir com seus pares. Também está errado. A alternativa correta aí é realmente a letra B de bola. Alguém tentando entrar, deixa eu dar entrada para a pessoa, ok? Continuando. Opa, entrou ou não entrou? Peraí. Ok, entrou. Continuando. Vamos lá? Então, a letra B de bola. Questão 7. Na perspectiva de Henri Vallon, sobre o desenvolvimento infantil, a dimensão afetiva. Vamos lá. Lembrando, o Vallon, quando nós estudamos Vallon, ele é aquele autor da área psicológica, por exemplo, que fala do desenvolvimento psicomotor, da motricidade. Além disso, quando ele fala sobre o desenvolvimento infantil, ele é o autor da amorosidade, da afetividade, né? Nesse sentido, ok? Então, a pergunta aqui é sobre o Vallon. Opa! Sobre o Vallon, sobre o desenvolvimento infantil e sobre a afetividade, ok? A. É considerada menos importante que o desenvolvimento cognitivo, tá errado. B. Deve ser trabalhada separadamente da cognitiva, tá errada. C. É indissociável da cognitiva e fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Sim. D. Só deve ser considerada após 7 anos, quando a criança já desenvolveu sua capacidade de raciocínio lógico, não. E é responsabilidade exclusiva da família, não cabendo à escola trabalhar a dimensão. Olha quantos erros aí. O que eu faço nos erros? Elimino A por causa do menos importante, B por causa do separadamente, após 7 anos só, exclusiva, não cabe à escola, tá vendo? A alternativa correta é a cheirosa. É indispensável, é indissociável da cognitiva, ou seja, a afetiva caminha junto com a cognitiva, elas não se separam, tá? Elas caminham juntas, por isso, indissociáveis. A alternativa correta da 7, letra C. Vamos lá, continuando. 8. Sobre a organização dos espaços na educação infantil. É correto afirmar. Como que os espaços devem ser organizados? Vamos lá? A. Deixa eu colocar já para a gente ir analisando. A. Deve priorizar a limpeza e a ordem, mantendo os materiais fora do alcance das crianças para evitar bagunça? Errado. B. Deve ser pensada exclusivamente pelo professor, sem a participação das crianças? Não. C. É um elemento neutro que não interfere na aprendizagem e desenvolvimento? Não. D. Deve ser considerada como um terceiro educador, que pode potencializar ou limitar as aprendizagens? Não, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Ai, tá. Aqui é sobre a organização do espaço, né? Eu coloquei aqui, ó, deixa eu voltar. Peraí, é sobre organização. Então, se é organização do espaço, as crianças não vão estar ainda, certo? Não é um elemento neutro, não tem esse terceiro educador e não é padronizada, tá? Então, assim, se fosse para eliminar pelas palavras negativas, evitar, neutro, tem várias, tá? Mas se vocês fossem escolher para eliminar no dia da prova, tá vendo? A alternativa correta aí, é que não tinha prestado atenção, que é sobre a organização. Quem organiza a sala de aula para as crianças chegarem é o professor. E as crianças não participam dessa organização. Entre aspas, tá? Porque essa questão tá mal elaborada. Por quê? Vamos lá.
Quando as crianças vão entrar, o professor deixa organizado para as crianças receberem a sala em ordem, tá? Agora, durante a aula, até o final da aula, as crianças participam sim da organização. O professor pede, olha, vamos pegar esse material e guardar. Vamos arrumar as carteiras, guardar o material. Então, de certa forma, elas ajudam sim, tá? Então, aqui no caso, é pensando assim, como que o professor organiza antes das crianças chegarem, nesse sentido, ok? Por isso que a alternativa é a B de bola. Continuando. 9. De acordo com a BNCC, os campos de experiência no infantil. Então, aqui a pergunta é sobre os campos de experiência. Tá? Quais são os campos de experiência? Nós temos 5 campos de experiência no infantil. Tá? Quais são eles? Sem muito trelelê, os campos de experiência estão na alternativa B. Olha lá, quais são eles? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traço, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São 5. Vamos lá. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, vocês podem associar com as disciplinas de matemática, ciências, história e geografia. Escuta, fala, pensamento e imaginação, vocês podem associar com a língua portuguesa. Traços, sons, cores e formas, associem com artes. Corpo, gesto e movimento, associem com educação física. O eu, o outro e o nós, vocês podem associar com a identidade, com o comportamento, com o eu, né? O respeito com o outro, né? A ética, a cidadania, nesse sentido, tudo bem? Então, a alternativa correta, B de bola. Provavelmente essa questão cai sobre BNCC. Questão 10. Sobre a relação entre cuidar e educar na educação infantil, é correto afirmar que... Lembre-se. Ah, não, eu não posso falar senão eu estou dando a resposta. Cuidar, educar, cuidar. A criança vai para a escola para ser cuidada e educada, as duas coisas, tá? Letra A. São dimensões separadas, sendo cuidar responsabilidade dos auxiliares e o educar responsabilidade dos professores? Não, não são separadas. Não são. Então, já está eliminada A. B. O cuidar deve predominar na creche e o educar na pré-escola? Não. Tudo errado. Também está errado. Cuidar e educar e cuidar 0 a 5 anos no infantil é tudo. C. São dimensões indissociáveis, ou seja, não se separam da prática pedagógica no infantil, não havendo hierarquia entre elas. A alternativa correta é essa, C. Elas não se separam. D. O cuidar é menos importante do que o cuidar. Está errado, pois não contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Errado. E. O educar deve ser priorizado em relação ao cuidar, pois é o que prepara as crianças. Também não. A alternativa correta aí, letra C, com certeza, são elementos indissociáveis. Os dois são importantes, ok? Letra C. Questão 11. A documentação pedagógica no infantil tem como principal função, só de bater o olho. A alternativa correta é a B. Registrar. O que é a documentação? Todos os registros. Escrito, fotografado, filmado, portfólio, mural, não importa. B. Registrar. Então, documentação, a palavra-chave de documentação é registro, tá? Então, B. Registrar e dar visibilidade aos processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento.
das crianças, subsidiando a reflexão e o planejamento do professor. A alternativa correta, letra B. Porque no dia da prova, professor, eu tenho que eliminar as demais. Prova VUNESP de vocês, hein? Ó, apenas cumprir uma exigência burocrática? É um instrumento de controle e fiscalização? São relatórios padronizados? Substituir a observação? Substituir? Não, tá? Então, aí vocês têm as palavras que eliminam as demais questões. Por isso, a alternativa correta, B. Questão 12. Sobre a adaptação das crianças na educação infantil. Adaptação das crianças no infantil. É correto afirmar que A. Deve ser um processo rápido, com separação imediata da família, para que a criança aprenda a ser independente. Não é bem assim. Vocês sabem que as primeiras semanas, né, tem que ter uma adaptação. Uns são mais rápidos, outros não. Então tá errado a A, ok? Temos que respeitar cada um no seu tempo. B. É um processo que envolve apenas a criança, que precisa se adequar às rotinas da escola. Apenas a criança, tá errado. C. É um período em que se deve evitar o contato com pais e responsáveis para não prolongar o sofrimento da separação. Evitar. D. É um processo gradual e planejado, que envolve crianças, famílias e profissionais, respeitando os tempos e as singularidades de cada criança. Essa é a alternativa correta. E. Deve ser igual para todas, seguindo um protocolo padronizado. Então, se eu quisesse eliminar as demais, olha as palavras negativas. Tá vendo? Eu poderia ir pelas palavras negativas e chegaria na mesma conclusão. Olha como é perfume importado, parece uma poesia. Processo gradual, planejado, envolvendo a todos, respeitando os tempos e cada criança, tá? A alternativa correta, com certeza, letra D de dado. Questão 13, tá certo. Qual é a pergunta? Rotina na educação infantil deve ser compreendida como? E a rotina? A. Um conjunto de atividades rígidas e inflexíveis, que devem ser seguidas diariamente sem alterações. Quantos erros na A? Rígidas, inflexivas, sem alterações, elimina A. B. Uma organização do tempo e espaço que oferece segurança e orientação temporal às crianças, mas que deve ser flexível e considerar suas necessidades e interesses. Pode ser essa. C. Um instrumento de controle, já está errada C, instrumento para controle disciplinar, para manter a ordem. Não. D. Uma sequência de atividades definida exclusivamente pelo professor sem participação das crianças. Também não. E um elemento secundário no planejamento que pode ser improvisado diariamente. Improviso? Então cadê o planejamento? Tá? A alternativa correta aí realmente é a letra B de bola. Ela deve ser flexível, ok? B de bola. Continuando. 14. Sobre as interações entre as crianças no infantil. É correto afirmar A. Devem ser evitadas para manter a disciplina e a concentração nas atividades. Evitadas, já elimina A. Só por uma palavrinha. B. São importantes apenas nos momentos de brincadeira livre, não nas atividades. Elimina a B também. C. Constitui um importante contexto de aprendizagem e desenvolvimento,
devendo ser valorizadas e promovidas intencionalmente. Percebam que quando a alternativa é a correta, não tem palavras negativas, como a C. D. Devem ocorrer apenas, cuidado com apenas no dia da prova, entre crianças da mesma faixa etária para evitar conflitos, também não. E. São menos importantes que as interações entre criança e professor. A alternativa correta, com certeza, ó. Contexto, aprendizagem, desenvolvimento, valorizadas intencionalmente. Letra C, alternativa correta. 15. A respeito da relação entre instituição de educação infantil e família, é correto afirmar que, então, a interação aí entre escola e família. A família deve apenas receber informações sobre o desenvolvimento da criança sem participar das decisões. Já temos um erro. Apenas sem participar. Errado A. B. A instituição deve assumir o papel da família na educação das crianças, especialmente quando os pais trabalham o dia todo. Não, porque deve ser compartilhado. Está errado a B também. São funções compartilhadas, família e escola. C. A parceria entre escola e família é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, devendo ser baseada no diálogo, no respeito e na corresponsabilidade, ou seja, de ambos. A alternativa C é a correta, com certeza. D. A família deve interferir o mínimo possível no trabalho da escola, confiando integralmente nas decisões, não. E tem que participar. A comunicação entre escola e família deve se limitar às reuniões. Também não. A alternativa correta, com certeza, letra C. Deve ter a parceria entre escola e família. 16. Sobre o desenvolvimento da linguagem oral do infantil. A. Ocorre naturalmente, sem necessidade de intervenção pedagógica. B. Deve ser estimulado principalmente por meio de exercícios de repetição e memorização. C. Deve ser desenvolvido em momentos específicos da rotina, separados das demais atividades. D. Deixa eu abaixar aqui. É favorecido por um ambiente rico em interações verbais significativas, onde a criança é incentivada a se expressar e é ouvida com atenção. Olha que diferença. E deve seguir uma sequência padronizada de aquisição para todas as crianças, independentemente de suas experiências prévias. Olha só. Aqui na A, por que eu elimino? Então, eu elimino a A, sem necessidade de intervenção. Elimino a B, repetição, memorização. Elimino a C, separados. Elimino a D, a E, padronizada, tá? E fico com a alternativa correta, que é a D. Só tem palavras positivas na D. Olha lá. Ambiente rico, favorece, interações significativas. Elas devem se expressar, devem ser ouvidas com atenção, né? Tudo isso conta. Então, a alternativa correta aí, letra D. Deixa eu só marcar aqui que eu não marquei a 15. A 15 é a C, né? Ok. Vamos lá. 17. Sobre o papel do professor no infantil, é correto afirmar que ele deve transmitir, letra A, transmitir conhecimentos prontos às crianças que são receptadoras passivas do saber. Olha que horror. Vamos eliminar.
A palavra transmitir é negativa, o professor é mediador e não transmissor. Então, aqui, transmitir, receptadoras passivas. B, ser um mediador que organiza contextos desafiadores, observa, escuta e apoia as crianças em suas descobertas e aprendizagem. Gente, quer perfume mais importado do que esse? Cheirosa, tá? Dá para sentir o perfume? Olha o cheiro, olha a poesia, olha as palavras positivas. Não tem como não dizer que a B é a alternativa correta. Vamos ver as outras. C, focar principalmente na preparação das crianças para o fundamental, priorizando conteúdos acadêmicos. O infantil, o foco não é esse. D, manter uma postura autoritária para garantir o respeito e a disciplina das crianças. Também não. O professor é autoridade, ele não pode ser autoritário. E, evitar intervir nas atividades das crianças para não limitar sua criatividade. Evitar intervir? Não, o professor tem que intervir. Enfim, a alternativa correta, com certeza, o perfume importado aí, B de bola. Questão 18. Sobre o desenvolvimento da autonomia no infantil, é correto afirmar: A, significa deixar as crianças fazerem tudo o que desejam, sem limites ou orientações? É isso que é autonomia? B, é um processo que deve ser iniciado apenas na pré-escola, quando as crianças já têm maturidade suficiente. C, é desenvolvida quando as crianças têm oportunidades de fazer escolhas, tomar decisões e resolver problemas com o apoio do adulto. Olha a diferença. D, é uma característica inata que algumas crianças possuem e outras não podendo ser desenvolvida. E E, deve ser trabalhada apenas em atividades de autocuidado, como alimentação e higiene. Então, vamos lá. Eliminando. Elimino a A, fazer tudo o que desejar e sem limite. Elimino a B, apenas na pré-escola. Elimino a D, característica inata. Algumas possuem, outras não. Não pode ser desenvolvida. Elimino a E, apenas. E fico com a letra C, que é a perfumada. Letra C é a perfumadinha, ok? É a alternativa correta aí, palavras positivas, tá? Oportunidades, decisões, resolução de problemas, o apoio do adulto. Assim eles vão ter autonomia. 19. O Instituto M. Pickler, em Budapeste, na Hungria, buscou superar a dicotomia entre o cuidar e o educar, demonstrando um grande respeito pela infância. Gente, só para lembrar, o Instituto M. Pickler tem o hospital, né? Tem um hospital onde a pediatra M. Pickler fazia parte, não é uma médica pediatra. E daí muitas crianças ficavam no hospital. Por exemplo, tinha alguns pais que queriam deixar para doação. Doação não, desculpa, para serem adotadas. Não tinham condições de criar, então deixavam no hospital. E ficavam as crianças ali. Aí a M. Pickler, essa pediatra, teve a ideia de fazer um instituto infantil para as crianças da creche e tal, ao lado do hospital. Então, as crianças eram encaminhadas para lá. Por quê? Para que elas pudessem se desenvolver da melhor forma, porque dentro do hospital não era um lugar para isso, tá? E daí deu muito certo. Só para relembrar o conteúdo, ok? A partir de suas experiências com as crianças pequenas, é possível construir um caminho em que o cuidar e educar sejam ações indissociáveis, não se separam, no cotidiano do infantil.
Sobre a experiência do Instituto, analise as afirmativas abaixo e classifique como verdadeira ou falsa. Vamos ver aí, verdadeiro ou falso? Vamos lá. A criança que tem liberdade de movimentos é mais prudente pelo acesso às experiências e o conhecimento de suas capacidades e limitações. Verdadeiro. O referencial proposto ratifica a concepção de uma criança heterônoma e incapaz, trazendo contribuições que permitam compreender a importância das interações e o papel adulto da relação. De uma criança e incapaz. Esse incapaz pode ser falso. Terceira, o bebê não tem necessidade de intervenção. Não tem necessidade de intervenção, bebê? Tá errado. Direta do adulto. O ser passivo não necessariamente se tornará uma pessoa... vou dar uma dica para vocês importante no dia da prova, tá? Vamos lá. A terceira não tem nada de positivo. A terceira está falando que o bebê não tem necessidade de intervenção do adulto, é um bebê. Está falando que é passivo, está falando não necessariamente se tornar uma pessoa ativa pelo impulso, enfim. A terceira é totalmente negativa, então é falsa, tá? Então aqui, ó, qual a terceira é falsa? Olha aqui, ó. A única falsa na terceira é a C. Tá dando para ver? Ó. É uma dica que eu dou para vocês às vezes, tá? Ó. É a única que tá como falsa a terceira, tá? Então, automaticamente, se eu vou conferir, ok? Só temos uma verdadeira. Olha lá. Vamos conferir aqui certinho. Só tem essa mesmo? Só. Falsa, verdadeira e falsa. Só a segunda é verdadeira. E a primeira é falsa. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tá dizendo que... Opa! Essa daqui é falsa. Deixa eu ver aqui. A criança que tem liberdade de movimentos é mais prudente pelo acesso às experiências e o conhecimento. Nem sempre. Não é porque ela tem liberdade de se movimentar que ela vai ter prudência nas coisas que ela faz. É isso. E aqui, o Instituto era um centro experimental. Não. Que as crianças eram sujeito de experimentos. Não. Elas não eram usadas para experimentos, não. Pelo amor de Deus. É falso. Agora, a única verdadeira aqui é a segunda. O referencial proposto não é retifica, é ratifica, confirma. A concepção de uma criança heterônoma e incapaz, trazendo contribuições que permitam compreender a importância das interações e o papel do adulto nessa interação. Essa palavra incapaz não está dizendo que a criança é uma criança incapaz. Está dizendo no sentido assim, por ser criança, ela não pode ficar sozinha, ela não pode se desenvolver sozinha, é nesse sentido, tá? Por isso que é verdadeiro, e não que a criança não vai ser capaz. É no sentido, porque a pergunta, gente, está se baseando no Instituto M. Pickler, tá? Então, lá a pediatra falava que essa criança, se ela ficar sozinha, ela vai ficar uma pessoa incapaz, ou seja, ela não vai se desenvolver. É nesse sentido, tá? Então, a alternativa correta aí realmente é a letra C, tá? Da questão 19. Questão 20. Na obra Saberes Docentes e Formação Profissional, do Tardif, discute sobre os saberes que, em seu entender, deveriam alicerçar a formação profissional dos estudantes, dos professores e o exercício da docência. É uma das passagens desse livro.
o autor afirma que pode-se definir o saber docente como um saber plural. Plural, não é uma única coisa. O professor tem várias áreas dos saberes. Formado pela álgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Atenção! O Tardif fala que é plural. O que é considerado um saber plural? Vamos lá. Formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais, tá? Opa! Então, aqui tudo é um tipo de saber que o professor tem. Vamos ver a pergunta. Relacione a primeira coluna com a segunda, a fim de associar cada um desses saberes. Olha lá. Aqui nós temos 4 saberes. Saberes experienciais. Deixa eu colocar com outra cor aqui. Peraí. Vou colocar o azul. Aqui nós temos 4 saberes que o Tardif fala. Saberes plurais, ou seja, vários tipos de saberes. Então, o professor ele tem saberes experienciais, saberes curriculares, saberes disciplinares, saberes da formação profissional. Nós temos que associar ao que está escrito abaixo, tá? Qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3, qual que é o 4. Vamos lá. Olha o primeiro. Vamos associar o primeiro. É o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, escolas normais ou faculdades de ciências da educação. Então, aqui eu estou falando de formação. Formação. Qual que seria esse? Se eu estou falando de formação, esse seria saberes da formação profissional, número 4. Certo? 4. Formação profissional, já está dando a dica. Vamos lá. O segundo. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob forma de hábitos e de habilidades, de saber fazer e saber ser. Já está dando a dica aqui, ó. Qual que é esse saber? São os saberes experienciais, o primeiro. Tá vendo? Todos eles têm a dica. Terceiro, são saberes que correspondem aos diversos campos de conhecimento, aos saberes que se dispõe a nossa sociedade, emergem da tradição cultural de grupos sociais de produtores de saberes. Diversos campos do conhecimento. Quais são? Português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, são os diversos campos do conhecimento. Então, aqui são os saberes disciplinares. O 3, disciplinares, de disciplinas. Não é comportamento, disciplinas. Áreas do conhecimento, campos do conhecimento. E o último que sobrou são os saberes curriculares, que é o 2. Olha lá, como que eu sei que é sobre currículo que está falando? Vamos lá. Primeiro que tem a palavra cultura. Cultura, cultura. Todo aprendizado, eu já falei isso anteriormente, cultura, tá? Mas aqui tem outras dicas mais importantes. Aqui, ó. Curriculares, discursos, objetivos, conteúdos, métodos, certo? Então, eu tenho o currículo, através do currículo eu vou ver o que eles precisam aprender, as aprendizagens essenciais, habilidades, competências, e através do currículo eu monto o planejamento do que eu vou ensinar. Então, vai entrar tudo isso no meu planejamento, minha metodologia, o conteúdo que eu vou dar, os objetivos daquele conteúdo, etc, tá? Então, a dica aí. Vai ficar 4, 1, 3 e 2. 4, 1, 3 e 2. 4, 1, 3 e 2. A alternativa correta 4, 1, 3 e 2 é a letra C. Letra C. Ok? Questão 21. Osteto
apresenta a importância dos registros na educação infantil. Registrar. Acho que aqui vai estar falando, né, sobre todos os registros. Relatório, foto, filmagem, portfólio, enfim, todos os registros. Afirmando que, para registrar no cotidiano vivido com um grupo de crianças, é necessário observar ações, reações, interações, proposições, não só das crianças, mas também do próprio docente. É preciso ficar atento às dinâmicas do grupo, às implicações das relações pedagógicas, com um olhar aberto e sensível, pois registrar não é uma técnica, tampouco pode ocorrer de forma automatizada, como a espelhar o real. A autora destaca ainda que as ações de observar e documentar as experiências de uma criança ou de um grupo, de acordo com a ideia de Pagini, representam instrumentos imprescindíveis para o conhecimento das potencialidades. Vamos lá. A. Da habilidade de coordenação pedagógica. B. Da transversalidade do currículo escolar. C. Das competências das crianças e do grupo. D. Das capacidades do corpo docente. Ou E. Da estruturação do currículo. Aqui, olha lá, o que completa, o que dá continuidade, ó. Instrumentos imprescindíveis para o conhecimento das potencialidades e das competências das crianças e do grupo. A alternativa correta, letra C. Questão 22, do Nóvoa, Antônio Nóvoa, levanta uma questão sobre a formação de professores. Como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a intervir como professor? O autor propõe reflexões e ações no sentido que... Vamos lá. Ué, aqui não tem as alternativas? Ah, tem. Disfarce. Vamos lá. A. Sobre a formação dos professores, tá? A. É necessário buscar uma formação docente mais humanizada e crítica, esclarecendo qual é o real papel desempenhado pelo professor na escola. B. É necessário que os cursos de licenciatura tenham mais identidade, caracterizando em sua grade curricular o que de fato é trabalho do professor. C. É necessário buscar um novo caminho para a formação de professores, centrada na formação profissional dos professores. D. É necessário criar um currículo para as licenciaturas centrado na formação do professor reflexivo, cuja dinâmica de trabalho está profundamente ligada à formação acadêmica. E. É necessário criar programas de imersão no contexto escolar para que os estágios não fiquem sobrecarregados. Gente, tá faltando aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui para vocês que, na verdade, essa questão é aquele tipo de questão que fala assim, quais estão corretas? A 1 e a 2, a 3 e a 4, apenas a 5. Eu esqueci de colocar. Aqui não é simplesmente escolher a alternativa correta, não. Tem várias corretas aqui, tá? Então, aqui, eu vou falar aí para vocês. Deixa eu anotar aqui, porque eu esqueci de colocar realmente as alternativas. Não é só assim, tá? Não é só assim, não. Então, aqui seria a 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, aí, gente, coloquem aí, vocês que imprimiram a apostila, coloquem aí. Todas estão corretas, tá? Coloque aí que a A, B, C, D, E estão corretas. O certo seria números romanos 1, 2, 3, 4 e 5. É que na hora de digitar eu esqueci de colocar, tá?
Mas todas estão ok. 23. Sobre a consciência fonológica, assinale a alternativa correta. 1. Não, assinale a alternativa correta. Segundo, peraí. Ai, mudou a configuração aqui. Deveria estar na linha de baixo, mas tudo bem. 1. Segundo Moraes, a consciência fonológica se refere às aptidões no qual se constituem os segmentos sonoros dos vocábulos. Quando eu falo fono, é sonoro, som. Além disso, a habilidade de refletir sobre os elementos sonoros de maneira consciente. Já está explicando. Por isso, aí 2. Para ampliar a consciência fonológica dos alunos, os professores precisam valorizar as atividades de treinos fonéticos como requisitos para a alfabetização. Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, tá. A1 é falsa e a 2 verdadeira. B, 1 verdadeira e 2 falsa. 3, ambas verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira. D, a primeira é verdadeira e a 2 é falsa. E aqui, ó, cadê? A 1 é verdadeira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está completando. Aqui tá. Não necessariamente os professores trabalham a alfabetização só com o fonético, né? Não necessariamente. Ela não completa a primeira, tá? Ela não vai completar a primeira, mas a primeira é verdadeira, então o que tem de verdadeiro aqui? A D, a A já está descartada. A já está descartada, a D está descartada. A alternativa correta aí, letra C. Por quê? Elas são verdadeiras, mas a segunda parte não é justificativa da primeira, não. Tem professores que gostam de trabalhar assim. Mas não é nem essa questão de focar nos professores, mas sim no pensamento do autor, tá? A alternativa correta, letra C aí. São verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Não justifica. C. Opa, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, peraí. Não pintei, né? Tico e Teco já tá. Estamos finalizando. O Tico e Teco já não tá mais correspondendo. É porque foi um treino seguido do outro, né? Nós tivemos fundamental, agora estamos no infantil, então Tico e Teco. De acordo com Veiga, projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola, lembrando que o PPP é a identidade da escola, né? Por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Na dimensão pedagógica, reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão, participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico no sentido de se definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. Considerando a visão da autora Veiga sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, podemos afirmar. Vamos lá. Parou aqui a gravação? Ah, tá. Vamos lá. 1. Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas com o futuro. Projetar significa tentar quebrar
um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade, buscar uma nova estabilidade, em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Aqui está falando de sempre estar melhorando, mas vamos ver todos. 2. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os caminhos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 3. A principal possibilidade de construção do PPP passa pela relativa autonomia da escola, da sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, diálogo, fundado na reflexão coletiva. Então, vamos supor que mesmo que vocês tivessem dúvida no dia da prova, talvez é a 1, talvez é a 2 também, talvez é a 3 também. Vamos lá. Vocês têm que ter certeza, para ir pela eliminação no dia da prova e não perder tempo, vocês têm que ter certeza de uma. Por exemplo, a 3 é certeza? É certeza. É certeza. Aí, o que eu faço? Venho aqui nas alternativas e vejo onde tem a 3. Então, assim, a 3 tem na C, na D e na E. Se tem na C, D e E, significa que a A e a B estão eliminadas. Correto? Aí eu volto aqui, ó. Qual mais que eu teria certeza? Porque quando fala projeto, é uma promessa, certo? As promessas tornam visíveis ação possível comprometendo autores. A 2 também, certeza. Aí vamos lá. O que eu faço? Volto lá. 2 também tem que ter na alternativa. Então tem na C e tem na E. Então eu vou eliminar a D. Ou são todas ou só 2 e 3. Aí volto lá de novo. Olha lá. Aqui também está correta. Projetar, sobre projetar, né? Projeto é projetar. Então, eu venho aqui e fico com a alternativa C e elimino a E. Esse tipo de questão precisa de muita atenção porque são considerados mais difíceis na prova, tá bom? Vamos lá. 25. O trabalho por projetos. Inclusive, projeto faz parte de uma metodologia ativa, né? Contribui de forma significativa para a educação nesse mundo atual, indo ao encontro das exigências da sociedade moderna, pois o trabalho por projetos envolve um processo de construção, participação, cooperação, noções de valor humano, solidariedade, respeito mútuo, tolerância e formação da cidadania, tão necessários à sociedade emergente. Trabalhar com projetos possibilita, entre outras experiências. Então, o que contribui aí? O que contribui aí? Trabalhar com projetos. Vejam que tem uma vírgula aqui, que tem continuidade, que são as alternativas. Então, trabalhar com projetos possibilita, entre outras experiências. Vamos lá. A realização do ensino baseado na compreensão das aulas expositivas do professor em seu trabalho de aprofundamento de sua disciplina. É isso que é trabalhar projeto, aulas expositivas? B. O resgate do educando para o processo ensino-aprendizagem, conhecimento, por meio de um processo significativo. C. A condução pelo educador do processo de aprendizagem como um guia que conduz os alunos ao conhecimento. D. O desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para aprovação em exames e ingresso em curso superior. Tá vendo a pegadinha? Embora tenha palavras-chave positivas, habilidades e competências, no começo, mas no final, aprovação, exame, nota, né, essas coisas. E a construção de uma docência de boa qualidade,
bem como a recuperação da autoridade docente e do respeito devido ao educador. Então, aqui, ó, projetos. A pergunta é sobre projetos, então tem coisa que não tem nada a ver com projeto, tá? Vamos, então, eliminando aí, ó. Eu elimino aulas expositivas, isso não é projeto. Projeto não é conduzido só pelo professor, tem a participação de todos. O foco não é aprovação em exames, o projeto, nem nos cursos superior. O projeto, ele não foca na E também, tá? Tem que ter qualidade, tem que ter autoridade, tem que ter respeito ao professor, sim, mas a E também não responde ao que é o projeto, como é trabalhar com o projeto. O que responde como é trabalhar com o projeto é a letra B. Resgate do educando para o processo de ensino-aprendizagem, por meio de um processo significativo. Então, o aluno vai aprender e vai se desenvolver de forma significativa, porque ele vai participar ativamente de todo o processo do projeto, ok? Deixa eu ver se vai só até aqui. E aqui nós finalizamos aí os treinos de questões da parte 2 de autores da educação infantil para o concurso público de Itaquá. Curtam, compartilhem, deixe seu comentário, deixe o joinha, o like aí, para que vocês, depois vai ser disponibilizado, ok? Um abraço, até mais. Quem ficar atento vai ter treinos para educação especial de autores também, tá? A correção, aliás, não é? É a correção. Um abraço, até mais. Deixa eu parar a gravação.